Gente, meu forte abraço. Que Deus abençoe, a todos, a noite de todos, a semana de todos. Que Deus sempre esteja cuidando, de todos nós, de todos que nos assiste, todos que sempre procura, a verdade, ama a verdade e quer ser bem informado, Que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu peço que você se inscreva no nosso canal, por favor. Ative o sino para você receber todas as nossas notificações diariamente, tá bom? É preciso o sino estar ativado para você receber todas as nossas notificações, tá bom? Então, gente, vocês sabem que nós falamos muitos tipos de assuntos aqui no nosso canal, Quando eu vejo algo errado, algo enganoso, eu fico um pouco meio chateado, meio revoltado. E aí eu quero orientar as pessoas, Hoje eu estava assistindo uma partida de futebol, Aliás, comecei a assistir um jogo entre Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo. Na hora que os times estavam entrando em campo, a primeira coisa que eu falei, sabe o que foi? A primeira coisa que eu falei, sabe o que foi? Eu vou deixar você responder. No final eu falo para vocês o que foi que eu falei. A primeira coisa que eu falei quando os times estavam entrando em campo, Flamengo e Vasco. A primeira coisa que eu falei, mas eu vou falar no final, tá bom? Eu vou falar no final o que eu falei. Gente, deixa eu dizer para vocês. Sempre eu vou falar isso. A maior vítima do futebol não é o jogador, não é o presidente do clube, não é a diretoria. A maior vítima do futebol não é apenas aquele jogador que foi vítima de um racismo, não, Não vejo por aí. Eu sei que é doloroso ser vítima de racismo, mas ali o jogador vai lá, muda de clube, vai para outro clube, e aí vai passando, este clima que não pode acontecer o racismo. Mas a maior vítima do futebol, gente, sabe quem é? É o torcedor. A maior vítima do futebol é o torcedor. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o torcedor compra o ingresso, vai para o estádio de futebol, ainda mais numa segunda-feira como hoje, e às vezes o jogador já está vendido ou comprado, como quiser chamar. Às vezes a arbitragem já está vendida ou comprada, como quiser chamar. E o torcedor, coitado, que trabalha a semana toda, pega o seu salário, gente, e compra um ingresso, às vezes até caro, para assistir uma partida de futebol. Então, a maior vítima, gente, pode ter certeza disso. Você pode não querer aceitar. Não tem problema. Você não querer aceitar, não tem problema. Isso é um problema seu. Mas pode ter certeza, um dia você vai entender isso. A maior vítima do futebol é os torcedores. Infelizmente. Aliás, os torcedores, coitados, se tornaram marionete, fantoche, carro de mão. Posso falar a verdade? Posso mesmo? Os torcedores se tornaram palhaço desses jogadores que não tem talento, tem preguiça de trabalhar, não tem força de vontade, não tem dom, não tem talento. Gente, tem jogador de futebol que não tem talento, não. Eles escolhem a opção de jogador porque às vezes é mais fácil, mais lucrativo. É igual cantores. Tem cantores aí que não tem talento nenhum. Escolhe a função de cantor
porque é preguiçoso, não quer trabalhar, né? Isso é cantor secular, isso é cantor secular, ou seja, cantor que não é evangélico, isso é cantor gospel, cristão, como quiser chamar, né? Porque tem dado muito dinheiro, é igual o futebol. Então tem jogador aí, irmãos, que não tem talento nenhum, mas nenhum, né? Aí não tem coragem de trabalhar, de estudar para se formar. Não, vou ser jogador, porque ser jogador, vou ganhar muito dinheiro, não preciso estudar, posso estudar alguma linguagem, mas sem fazer faculdade, aí eu estou vivendo a vida. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. Então a maior vítima do futebol, gente, não é o jogador, muito menos o presidente, a diretoria, né? De jeito nenhum. É os torcedores. Acredite se você quiser. Se não quiser, é um problema seu. A primeira coisa que eu falei quando eu coloquei, agora eu vou falar, quando eu coloquei no jogo, eu até assisto até para me comentar, sabe o que eu falei? A primeira coisa que eu falei, quando os jogadores estavam entrando no campo, eu falei assim, coitados, eu tenho pena dos torcedores. Eu tenho pena dos torcedores. Sabe por quê? São enganados. Lógico, tem uns que não são mais enganados. São tão fanáticos, são tão bipolar, por dizer assim, que eles querem enxergar que o futebol é como nos anos 60, ou nos anos 70, nos anos 80. Não é mais, gente. Não é mais. Escute, não é mais. Acredite se você quiser. Não é mais. Não é como nos anos 60, 70, 80, 90, até alguns no início dos anos 2000. Não é mais. Essa é a verdade. Então, a primeira coisa que eu falei quando os jogadores estavam entrando em campo, eu disse, eu tenho dó dos torcedores. Esses jogadores, gente, já tem salário, não tá nem aí. Torcedor, coitado, às vezes ganha um salário mínimo e ainda vai para o estádio aplaudir, pintar a cara da cor do clube, né? Pintar a cara da cor do clube, pinta o cabelo, corta o cabelo e aí se torna palhaço do futebol. Essa é a verdade. Foi o que eu vi hoje no jogo do Vasco e Flamengo. Os caras não querem, você vê que os caras pegam na bola, ou a bola pega nos caras lá, não sei como é. E aí a gente vê que os caras não querem ganhar jogo, quer ganhar isso aqui. Eu peço que você comente. Se você concorda, tudo bem. Se não, essa é a verdade. Então sempre eu estou abordando. E outra coisa, eu não só comento futebol não, eu comento tudo que eu vejo que tem ludibriação, engano, para enganar você que está no outro lado da tela, ou às vezes para enganar quem está lá assistindo. Essa é a verdade. Comente. Meu forte abraço, gente. Que Deus abençoe você.